Olá, meu nome é Marlene e nesse breve vídeo eu vou falar um pouquinho sobre backup e archiving, né? Vou trazer um pouco do que eu fui aprendendo ao longo do tempo trabalhando com validação. Se alguém quiser saber, né, um pouco mais sobre mim, tem aqui no canal um vídeo que eu falo um pouquinho sobre quem sou, sobre a minha carreira. E seguindo com o tema, né? A ideia é a gente começar falando sobre dados. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é um dado e para que serve. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também entender como que esses dados são mantidos, para depois a gente ir para os conceitos de backup e archiving. Trazendo o conceito de dado para o ambiente regulado, a gente tem bastante exemplo, né, de coisas que a gente vai registrando no dia a dia e que tem relação com as boas práticas. Por exemplo, eu posso registrar os dados de um lote que foi recebido pela empresa ou que foi produzido, né, qual que é a quantidade desse lote, que status que ele está entrando, se ele está entrando em qualidade, quarentena, se ele está entrando já como liberado, disponível para venda. Eu posso registrar a temperatura, a umidade do ambiente onde esse lote, esse produto está sendo mantido. Eu posso registrar dados de um paciente que consumiu um medicamento, por exemplo, e se ele teve algum evento adverso. E aí até eu saio um pouco, né, só dos dados relacionados a boas práticas, começo a ter dados privados também desta pessoa, né, relacionada à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eu tenho um conjunto de informações, de dados, né, que eu posso utilizar tanto em empresas que fabricam os medicamentos, os produtos para a saúde, cosméticos, quanto empresas que fazem importação de produto acabado e revenda, produtos que são mantidos por um operador logístico, um distribuidor. Eu posso ter dados em empresas que prestam serviço de análise, de atendimento ao cliente, né, que fazem uma terceirização de saque. Posso ter dados com um provedor de serviços, né, relacionados à tecnologia da informação. Então, tem várias empresas, vários segmentos que podem estar envolvidos com dados, né, que mantêm, que tratam dados relacionados às boas práticas e agora também relacionados à LGPD. E por que é importante, né, eu me preocupar com esses dados? Porque eu vou processando esses dados e eles vão se tornando informações, registros que são muito importantes para as atividades relacionadas às boas práticas, né? Muitas vezes eu vou tomar decisões importantes, como a liberação de um lote, baseado nesses dados, né, que eles se transformaram em informação, em registro, para eu seguir com os meus processos. Tem bastante material que a gente consegue encontrar sobre Data Integrity, que traz bastante informações sobre dados, né, sobre mantê-los em papel, mantê-los em formato eletrônico, e é um conhecimento bem bacana sobre o conceito relacionado a dados, assim, neste ambiente regulado. E aí, ciente, né, do que é um dado, a gente já pode começar a pensar que eu tenho várias formas, né, de manter esses dados, os registros, as informações que eu vou gerando no ambiente regulado. Eu posso manter, por exemplo, uma documentação mais impressa, então eu vou ter, por exemplo, a documentação de um processo de recebimento, a conferência que eu fiz, se teve alguma avaria, quantidade, tudo, né, em papel ou eletrônico. Eu posso ter o registro de produção de um lote que a indústria fez para comercializar, né, um medicamento, um cosmético, um produto para a saúde. Eu posso ter dados em um sistema embutido, né, por exemplo, um equipamento de análise, um equipamento produtivo e que opera em formato standalone. Eu posso ter dados com um sistema funcionando em rede, que ficam os dados no servidor de TI ou no servidor da matriz no global. Cada vez mais a gente começa a ter também dados mantidos em nuvem, né? E hoje, assim, a gente às vezes até mistura esses formatos. Às vezes eu tenho um registro inicial do meu dado, né? O dado de origem está num servidor do TI local, por exemplo, e depois eu tenho o backup desses dados feito em nuvem. Ou eu posso fazer o arquivamento desses dados e colocar os dados arquivados em nuvem, para garantir que eles também vão estar seguros. Então, o importante é que, seja o dado original, né, a cópia, que é o backup, ou o dado que eu arquivei pelo processo de archiving, eu tenho que manter esses dados de forma segura. E calma que a gente já vai falar, né, o que é o backup e o archiving.
Inicialmente eu quis falar um pouquinho sobre o que é o dado, como que eu posso manter o dado, e aí agora a gente entra, né, no conceito do que seria a questão de backup inicialmente. Então, para entender um pouquinho esse conceito, vamos trazer para algo do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pode ter várias fotos no nosso celular e é algo que a gente não quer perder. Então, o que a gente faz? Eu vou manter no meu celular, mas eu vou colocar uma cópia dessas fotos em nuvem, né? Vou colocar no HD, colocar no meu notebook pessoal, mas eu estou fazendo uma cópia desses dados, né? E assim, trazendo para o ambiente regulado, muito importante quando eu falo de dados, não é só o registro ali, o dado bruto, tem todo um metadado, que a gente costuma usar esse termo, né, trilha de auditoria, assim, eu tenho que pegar todo esse pacote de dados e fazer uma cópia dele. Então, vejam nessa imagem que eu tenho um dado que controla, um sistema, né, que controla dados de estoque, e tanto o dado no sistema, na base de dados, no banco de dados, que é o dado de origem, quanto na base que está o backup, a cópia desses dados, eles são idênticos, né? E é importante que, assim, ambos, como eu comentei há pouco, sejam seguros para que a gente possa ter acesso sempre a eles quando precisar. Indo agora para o conceito de arquivamento, trazendo também isso, né, para o nosso dia a dia. Imagina que eu tenho lá minhas fotos no celular e eu não posso mais deixar todas as fotos no meu celular porque ele tem uma restrição de memória e está começando a afetar as operações dele. Então, eu vou ter que tirar uma parte dessas fotos e deixar, né, só na nuvem ou gravar, né, antigamente se gravava num CD, algo assim, mas eu vou retirar uma parte desses dados e vou deixar numa outra fonte segura também e mantenho os dados que eu estou usando ali no dia a dia, né, as fotos que eu preciso mais, no meu celular ainda. Então, aqui eu já tenho a diferença, né? Na imagem do slide anterior, eu mostrava que eram duas bases idênticas. Aqui não, eu separei. Eu estou mantendo, né, trazendo até para o ambiente regulado, eu estou mantendo o que eu preciso, né, o que eu acesso no dia a dia aqui na minha base atual, no primeiro lugar que eu registro esses dados, e a parte mais antiga dos dados, né, que eu registrei lá em 2015, eu estou retirando dessa base, estou mantendo os dados mais recentes e o que é mais antigo, que eu preciso ter para histórico, mas eu não estou mais trabalhando, eu estou retirando e colocando em um outro local que é seguro, né? Eu não posso correr o risco de perder esses dados antigos. Mas até quando que eu tenho que manter? Vai depender da lei que cada empresa segue, que ela define o tempo de retenção dos dados. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho que manter pela validade do produto mais um ano. Então, que nem aqui esses dados arquivados, eu teria que, se é a validade até 2016, manter até 2017, né? Vai depender da legislação que a empresa segue. Se eu ainda preciso estar dentro do tempo de retenção, eu posso retirar por alguma limitação que eu estou tendo, mas eu não posso perder esses dados, eles têm que ficar intactos lá da forma como foram obtidos. E para que então eu realizo, né, esse processo de backup e de arquivamento? Eu faço porque eu preciso garantir a disponibilidade dos dados. Então, eu vou fazer isso para garantir que eles estejam seguros, né, de acordo com essas leis que pedem. Eu posso precisar ou não desses dados, né, às vezes até eu faço backup, faço arquivamento e acabo não usando isso no dia a dia, mas eu preciso ter isso disponível. E aí vamos reforçar um pouquinho a diferença que tem entre esses dois conceitos. No caso de backup, né, eu vou fazer o processo de backup nos dados que são mais atuais. Então, por exemplo, eu tenho lá os dados do lote que a gente viu e eu vou vender esses lotes. Pode ser que eu tenha que fazer um recolhimento desses lotes, né? Eu preciso consultar onde fisicamente está o lote, está na indústria, está no operador logístico. Então, eu estou trabalhando ainda com esses dados, né? Eles são mais atuais. Eu tenho que ter uma cópia, porque se acontecer alguma coisa com a fonte principal, eu não posso perder esses dados, eu preciso poder, né, ter acesso de alguma forma a eles. E uma vez que eu perder, que eu recuperar esses dados, eu posso precisar continuar editando esses dados. Como a gente viu na imagem, né, o backup, eu faço a cópia, mas eu não elimino ele do local de origem. Fica um espelho, né, dois dados iguais. E é uma coisa que a empresa tem que fazer de forma periódica, né? A gente não vai entrar aqui nesse vídeo assim, em aspectos de
quais são os pontos que eu tenho que validar de um backup, ver se tem procedimento de backup, mas a ideia é que eu tenha um processo periódico para realizar isso. No caso de arquivamento de dados, eu vou, né, focar nos dados mais antigos, que eu não estou já editando mais, mas que eu tenho que manter eles, ou porque eu vou precisar futuramente para alguma consulta ou por questões regulatórias, eu tenho que manter eles disponíveis. Então, imagina que eu tenho dados de temperatura, né, de monitoramento de um armazém de 2 anos atrás, algo assim, que é só um histórico que eu capturei dos meus sensores, armazenei, e eu preciso ter isso para consulta, mas eu não vou editar isso no dia a dia. Então, eu posso retirar, que nem mostrou na segunda imagem, retirar os dados antigos do local de origem e deixo em um outro local seguro também, caso eu precise consultar. Né? Então, a ideia é eu consulto, mas eu não vou editar esses dados. Então, seriam algumas diferenças aí desses dois conceitos. Quando a gente fala, né, desses dois conceitos, a gente também precisa falar de um outro conceito que seria a questão de restore. Né? Eu posso precisar fazer uma recuperação de desastre porque sofreu um dano no meu data center, algo assim, e quando eu recuperar o ambiente, eu preciso ter os dados para fazer o restore dele, né? Eu copiei os dados para um local seguro e agora, quando eu restaurar meus servidores, meu ambiente, eu vou restaurar também os dados para esse ambiente. Posso também, né, ser algo mais simples, que às vezes por alguma falha, algum erro, a gente, né, deletou, eliminou alguma informação importante e eu preciso recuperar essa informação para mim. Então, assim, a ideia é que eu tenha disponível os dados, seja por base de backup ou por base de archiving, para que eu possa fazer o restore quando for necessário. E aí, então, né, a gente viu esses dois conceitos. Qual que eu devo utilizar para cada sistema que eu for validar, que eu for analisar? Eu posso utilizar ambos, né? Eles têm propósitos diferentes e um não substitui o outro. Um seria uma cópia, assim, do total que eu vou manter no dia a dia, né? A gente até tem os processos de backup, também não vou entrar em detalhes, mas assim, né, temos backups totais, backups incrementais, então, é uma coisa mais do dia a dia, com os dados ali que a gente falou que a gente está trabalhando, e o outro é para retirar o dado. Até quando eu retiro, eu não posso colocar aquele dado que eu retirei, que eu fiz o archiving, num local não seguro que eu possa perder. Né? Eu tenho que garantir que existe também, por exemplo, 2 cópias, um backup daquele dado arquivado, para não correr o risco, né, de eu vir a perder esse dado em algum momento. Mas seria isso, espero que tenha ajudado assim, a entender um pouquinho a diferença dos dois conceitos, né? É importante ter procedimento para o processo de backup, ter procedimento para o processo de archiving, ter procedimento para o processo de restore, né? Até também não entrando tanto em detalhes assim, mas esses processos de restore, de recuperação de desastre, né? É solicitado, é indicado que sejam feitos testes periódicos, né, para simular isso, porque já pensou na hora que eu precisar restaurar, eu não conseguir restaurar, né? Que adianta ter todo um processo e na hora do desespero do vamos ver, eu não ter como restaurar, como finalizar o meu processo, porque algo já não está mais atualizado, não está funcionando. Então, é super importante, né, eu fazer processos de teste no dia a dia para garantir que está tudo ok. Mas seria isso. Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.